Fala, meu vestibulando, beleza? Vamos para a nossa próxima aula de equilíbrio químico, mas temos que fazer aqueles pedidos iniciais. Por favor, se inscreve aqui no meu canal, que é onde você vai acompanhar essas aulas desse projeto que está maravilhoso e que está te ajudando a passar no vestibular. Em segundo, por favor, me segue nas minhas redes sociais, que lá eu posto dicas, lá eu posto material, lá eu posto todas as novidades que eu vou fazer por vocês aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Galera, a aula de hoje eu vou trabalhar dois temas, equilíbrio ácido-base e cálculo de pH. Beleza? pH e pOH, que é um assunto deveras importante para quem quer Enem. Então, vamos embora. Galera, o equilíbrio ácido-base faz parte do equilíbrio iônico, que denomina esse equilíbrio iônico todo o equilíbrio químico que envolve a participação de íons. Ácidos fracos, bases fracas e sais insolúveis são as classes de compostos que entram no equilíbrio iônico, beleza? Constante de ionização dos ácidos, Ka, tá? Considerando um ácido genérico H, podemos escrever o seguinte, ó. O ácido ioniza com água, formando isso aqui. Então, calculando a sua constante, tá? Vai ficar produto sobre reagente. Concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de H, porque a água não entra, né? Ó. Como a água é um solvente na reação, sua concentração praticamente não se altera durante a ionização. Portanto, por comodidade, podemos incluir essa constante na expressão de equilíbrio, semelhante ao caso de sólidos e líquidos puros, como já vimos na primeira parte da aula. Assim, a expressão de ionização do ácido fica assim, ó. Concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração do ácido. Isso é o Ka. O Enem, gente, cobra muito a interpretação desse Ka. Como assim? Ó, o índice A da constante de equilíbrio indica que o equilíbrio envolve um ácido. Esse índice pode ser substituído pela letra I, que é a ionização. Observe o exemplo aqui, né? Ka, Kc, porque envolve as concentrações também, tá? Quanto maior for o valor do Ka, tá, pessoal? Significa que o ácido é mais forte. Então, note que o HClO4 tem um Ka 10 elevado à décima, ou seja, ele é muito forte. O HCl 10 elevado à sétima também é forte, mas quanto menor o valor desse Ka, mais fraco é o ácido. Lembrando que quanto mais forte o ácido, maior a concentração de H+, e menor o pH do meio, e quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido e maior vai ser o pH. Quanto maior o Ka, maior a extensão da ionização e maior a força ácida. Se está mais ionizado, menor o pH. Quanto menor o Ka, menor a extensão da ionização e menor a força do ácido, beleza? Constante para as bases vai ser o Kb, tá? Uma base genérica B aqui, podemos escrever o seguinte, ó. Kb é igual à concentração, tá, dos íons produtos sobre reagente aqui. Para a base fica dessa maneira, tá, pessoal? Kb indica a constante de equilíbrio, B da constante de equilíbrio indica que o equilíbrio estudado envolve uma substância que, se dissolvida em água, comporta-se como uma base. Veja o exemplo mais comum abordado, tá aqui para o ensino médio, que é a amônia, beleza? Mesmo princípio. Quanto maior o valor do Kb, maior a extensão da ionização, da dissociação da base e maior vai ser a força básica. Quanto menor o Kb, menor a extensão da dissociação e menor a força básica, beleza? Olha esse exemplo. O odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm grupo amino. Pessoal, lembra, na química orgânica, amina tem caráter o quê? Básico, tá? Então, aminas são básicas, tranquilo? Em que R representa um grupo alquil. Um chefe de cozinha experimental dispõe em seu laboratório de 5 soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe, por meio da neutralização do grupo amino. Supondo que a molécula responsável pelo odor, metilamina, tem Kb igual a 5,5 vezes 10 à quarta, o quadro apresenta dados de acidez e basicidade de algumas espécies químicas. Gente, se é uma base, eu devo acrescentar o quê? Um
ácido. E para garantir a retirada desse ácido, ele vai ter que ser um ácido com um valor de Ka mais alto. Olhando para as substâncias aqui, ó, nós notamos que Ka vai ser essas três. Mas qual vai garantir a melhor neutralização aí? A melhor neutralização é aquela que tem um maior Ka. Olhando para cá, o maior Ka é do ácido etanóico, ó, 10 a menos 5, maior do que 10 a menos 15, que é maior do que 10 a menos 16. Então, esse é o mais ácido de todos, porque tem um maior valor de Ka. Com isso, a gente marca o item C, que é o ácido etanóico. Então, veja que o Enem ele não cobra o cálculo do Ka, e sim a interpretação desses Kas e desses Kbs. Após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Gente, por que provoca chuva ácida? O pneu vulcanizado ele é rico em enxofre. Então, quando esse enxofre é queimado, pessoal, o enxofre reage com o oxigênio, formando o SO2. Esse SO2 continua oxidando a SO3, que reage com água, formando o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, para isso, pessoal, se para tratar chuva ácida eu preciso borbulhar isso em uma solução básica, beleza? Aí vamos para cá. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada, ou seja, se a chuva é ácida, deve conter uma base. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Dentre as substâncias listadas, qual aquela capaz de promover com maior eficiência os gases? Pessoal, se é básica, eu vou procurar substâncias que liberam OH-. Opa! Fico em dúvida entre essas aqui. Se eu quero garantir que todo o ácido reaja, eu tenho que pegar a substância básica com maior constante, que significa que ela vai ser a mais básica de todas. Olhando para cá, a maior constante básica é essa, do hidrogeno fosfato de potássio. Então, resposta correta da questão, hidrogeno fosfato de potássio, item D de dado. Beleza, vamos seguindo. pH e pOH. Galera, no equilíbrio único que ocorre com a água, tá? Medições experimentais mostram que na água pura ou neutra, as concentrações em quantidade de matéria de H+ e de OH- são sempre iguais. Portanto, a 25 graus Celsius nós temos isso aqui, tá? H+ igual a H- e essa concentração é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Nas soluções básicas, a concentração de OH- é maior do que a de H+. Nas soluções ácidas, de H+ é maior do que de OH-. Portanto, a 25 graus Celsius, podemos estabelecer o seguinte parâmetro, tá? Neutra, se essas concentrações forem iguais. Ácida, se a concentração de H+ for maior do que de OH-. E básica, se a concentração de OH- for maior do que de H+. Beleza? Então, ó, determine a concentração hidroxiliônica. Hidroxiliônica, pessoal, é a concentração de OH- de uma solução que possui H+ igual a 2 vezes 10 à quarta. E ele te dá que o kW da água é igual a 10 elevado a menos 14. Galera, ó, kW, que é a constante da água, tá? É igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se você pegar, ó, 10 elevado a menos 14 igual a concentração de H+, que é 2 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração de OH-. Resolvendo isso aqui, a concentração de OH- é 5 vezes 10 a menos 11. De acordo com os valores de H+ e OH-, obtemos que H+ é maior do que OH-, portanto, se tem mais H+ do que OH-, é uma substância básico-ácida. Ácida, né, pessoal? Vai ser uma solução ácida. Gente, como é que se calcula pH, tá? pH é menos o log da concentração de H+. Beleza, galera? Menos o log da concentração de H+. pOH, aqui tá o cálculozinho do pH. Se eu tenho uma solução que tem 10 elevado a menos 3 de concentração de H+, o pH vai ser igual a 13, é só você pegar o expoente, tá? Escala de pH e pOH. Gente, o pOH é menos o log da concentração de OH-.
E a relação entre o pH e o pH está aqui escrita, ó. pH mais pOH é igual a 14, tranquilo? E na escala nós pensamos o seguinte, ó. pH igual a 7, a água é neutra. pH acima de 7, solução básica. pH abaixo de 7, solução ácida, tá? Se preocupa só com o pH, que é o melhor. Questãozinha, essa aqui é um pouquinho mais difícil, ó. O aproveitamento integral e reacional de matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignocellulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução. O quadro apresenta os valores aproximados dos logaritmos decimais. Sabendo as massas molares de H, O e S, respectivamente 1, 16 e 32, qual o pH da solução diluída? Pessoal, vamos para cá. Primeiro passo, a gente está trabalhando com ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse cara aqui, ele forma 2H+, mais SO4 menos 2. Beleza? Vamos ver. Ele me disse que a concentração aqui desse cara era 98 gramas por litro. A massa molar dele é 98 gramas por mol, tá? Então, primeira parte, vamos descobrir. Ó. Se era 98 gramas por mol, significa que ele tinha uma concentração de 1 mol por cada litro. Beleza, Tesso? Então, agora que eu sei que a concentração era 1 mol por litro, qual seria a concentração de H+? A proporção, pessoal, ó, 1 mol do ácido gera 2 mol de H+, ou seja, a concentração de H+ era 2 mol por litro. Isso, pessoal, antes de diluir. Então, como é que eu vou descobrir a concentração de H+ após a diluição? Bem simples. Você vai pensar só assim, ó. Para diluir, você usa aquela formulazinha, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Aí, gente, ó, diluindo-se 2.000 vezes. Então, era 2 mol por litro e o volume era 1, tá? Concentração final é o que eu quero descobrir, mas o volume final vai ser quanto? 2.000. Porque eu não diluí 2.000 vezes, então eu peguei o volume que eu considerei 1 litro aqui e ficou 2.000. Passando e dividindo, pessoal, essa concentração final vai ser igual a 2 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, essa aqui é a minha concentração de H+ na solução diluída. Para calcular o pH disso aqui, pessoal, ó, vai ficar o quê? O pH vai ficar igual a menos o log de 10 elevado a menos 3. É só passar esse 3 para frente, ó. O pH vai ser igual a 3. Só isso, ó. Resposta correta, item B de bola. Galera, se tu gostou dessa aula, tá? Sobre equilíbrio ácido-base e pH e pOH, curte, compartilha. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e até a nossa próxima aula. Valeu!